Fala, lendas! Sou o Thiago Morelli da Enablers DAO, que cria e acelera negócios na Web3. Você está escutando o podcast Revolução Web3, produzido pelo Startse e Enablers, e o tema de hoje é segurança dos dados na Web3. Aproveita aí, se inscreve no canal e manda também esse episódio para quem você gosta, porque quem não fizer parte dessa revolução vai ficar para trás. Hoje temos os dois convidados, as duas lendas, os dois enablers, Eduardo e Daniel Paiva. Só bora? Só bora. Fechou. Senhores, eu vou pedir primeiro para vocês se introduzirem para a galera. Né? Então, Edu, fala aí como você veio parar na Coins, né? Um pouquinho da sua solução. Depois você também, tá, Dani? Só bora. Primeiramente, obrigado, Thiago, Startse, Enablers. Prazer estar aqui ao lado do Daniel. A minha trajetória em cripto começou dentro da faculdade. Eu tive a oportunidade de ver cripto na faculdade ainda e fui completamente picado pelo vírus da descentralização. Na época não tinha Pix, então se você ser dono do seu próprio dinheiro e mandar, né, internacionalmente, em 10 minutos chega lá e... Não, até final de semana, né, cara? Pagar TED, aquela coisa. Era algo muito, muito novo, fora falar de blockchain como aplicação descentralizada, dApps, etc. Que hoje é outro ecossistema. Então comecei a estudar muito, fiz todos os cursos que tinham disponíveis, de trading a programação, enfim. Legal. E comecei na corretora, produzindo conteúdos, relatórios. Passei por Growth, Business Development, na corretora da Flow, que tem um braço também de desenvolvimento de aplicações em blockchain. Então tudo muito novo ali em 2016, 2017, né? Emissão de tokens, plataformas de registro, notarização em blockchain, enfim. Até que em 2019 a gente fundou a fintech do grupo, que na época PandaPay, agora Coins, que é uma conta digital cripto com serviços tanto para pessoas e empresas, para que você possa pagar, transferir, depositar, sacar, adicionar saldo num cartão, cashback, tudo isso em cripto, né, para realmente tirar qualquer atrito entre as criptos e a rotina financeira sua, enfim, da empresa também, utilizando nossos sets de APIs, enfim. Então, é uma solução bem completa para que não haja nenhum atrito entre fiat e cripto. E já estamos aí, estou aí há 3 anos já à frente do projeto e tem sido aí uma montanha-russa. Sensacional, só bora. Eu compartilho aí dessa frase final sua, Edu, da montanha-russa, cara. A minha trajetória, cara, ela é híbrida. Então, passei aí um pouquinho pela parte também de mercado e growth, mas eu sou advogado de formação, parte financeira e tributária. E lá atrás, em 2015, vendi alguma fração de criptoativos e me veio, obviamente, sendo um advogado dessa área, aquela dúvida. Como tributa? Tributa, não tributa? Como que funciona isso aos olhos do direito? Então foi ali que eu tive também fui picado também pelo vírus da descentralização, mas eu iria mais além. Eu me provocou muito como fazer essa interoperabilidade entre direito e tecnologia de uma forma acessível. Afinal, tudo é linguagem. Direito é linguagem, cripto também é linguagem, computacional, mas linguagem. E então ali começou minha trajetória mais formal em cripto, com o primeiro mestrado sobre o tema no Brasil pela FGV. Isso desagou na publicação do meu livro, Bitcoin, a tributação de criptomoedas. Você fez o primeiro mestrado que tem a ver com cripto, com tributação de cripto, exatamente. Pô, que da hora, cara. Parabéns. Brigadão. Foi na Escola de Direito da FGV São Paulo. Se alguém tá pagando imposto é por sua culpa. Na verdade, eu tô ali desmistificando as coisas para identificar oportunidades e teses para você fazer negócios de forma mais eficiente. Saiu bem. Exatamente. Mas a IR lá da Receita Federal de 2888 pode ter o dedo dele aí, se investigar. Aí, cara, começou ali. Hoje a gente tá na segunda edição do livro, trouxe aqui pro Edu e pro Thiago. Então, o pessoal que lenda. Vou mostrar tá ali na Amazon e no site da Thomson Reuters. Tô fazendo doutorado na PUC em blockchain e poder judiciário. Então, a minha tese ainda não terminei, tô estudando, tô desenvolvendo como utilizar smart contracts que possuem inteligência artificial embutida, se isso for possível, para a gente ter uma previsibilidade em termos de resultados de julgamento, para a gente evitar essa oscilação jurisprudencial casuística pela modificação da composição dos tribunais. E aí, cara, o que eu percebi? Eu tinha um conceito teórico da tecnologia, mas eu queria entender mais o hands-on. Para poder até auxiliar na parte de design de produto mesmo, sabe? Quando chegar um projeto, não ser aquele advogado que, por conta da dúvida, vai para o safe zone e fala que não pode fazer.
Que eu costumo brincar, o advogado acaba sendo o dementador, né? Pra quem gosta de Harry Potter. Sim. Ele chega na sala de reunião, tá todo mundo falando de um produto super legal, ele fala que não dá pra fazer isso, não dá pra fazer aquilo. Na dúvida, não fazer. Exatamente. Eu não quero ser um blocker. Eu quero, como o Thiago colocou, ser um enabler. E aí, pra isso, cara, eu tava até comentando aqui um pouquinho antes de começar o podcast. Tô também finalizando o mestrado em Ciências da Computação lá da Universidade de Nicosia, no Chipre. Tendo aula com várias lendas, pra justamente poder fazer essa interoperabilidade de uma forma melhor. Então, se chegar um produto ali que de fato tem um risco, você não simplesmente vai se limitar a falar, pô, não dá pra fazer. Você vai falar, olha, desse jeito não dá, mas que tal seguir por esse caminho? Sim. E aí eu tenho desde 2017 assessorado algumas empresas, investido em algumas outras também, tentando democratizar o acesso a esse tipo de informação consciente, sem criar dificuldade para vender solução. Né? Então a gente realmente, tudo mudou e nada mudou ao mesmo tempo. Acho que essa frase é bem impactante, bem bacana. É o que eu tenho tentado fazer no mundo do CryptoLaw, se é que dá para dizer que existe um ramo específico. Não, sensacional. Então, quem quiser comprar seu livro é Bitcoin, a tributação de criptomoedas, e tá vendendo na Amazon, é isso? Exatamente. Legal, já tá na segunda edição. Pô, muito obrigado pelo presente, só bora. E aí, meus senhores, vocês falaram aí de descentralização, coisa tal, né? Eu acho que muitos, eu também, né? O que me chamou a atenção para esse mundo foi Bitcoin, e principalmente assim, que a gente vê que é uma camada da sociedade, né? Ali inicial, que é quase um grito pela liberdade, né? Pelo menos foi isso que me chamou a atenção. E cada um tem sua história, né? Quando vocês, antes de falar sobre conceito de, eu acho que dá para juntar as peças aqui. O que eu queria abordar cara, o que vocês veem de diferença, principal diferença entre o Web 2 e o Web 3, quando se refere a dados, o que isso tem a ver com descentralização e o que isso tem a ver com ownership, né? Ou seja, você ser dono do dado, não é? Como que funciona? Tá? Quem quer começar aí? Show. Uma coisa que eu não comentei até hoje, Edu, só conheço o Eduardo, gente boa. Porque você é xará do meu irmão, cara. O meu irmão, ele trabalha Espero comigo. não ser a exceção dessa regra. De forma alguma, cara. Só pelo papo que rolou aqui em off, que a galera não escutou, só pelo papo eu já vi que você é muito firmeza. Cara, depois de 10 cervejas, esse cara some do rolê, aí vai pro outro rolê perdido, não chama os amigos, vai Cuidado, fora. Thiago, cuidado. A gente não sabe quem tá assistindo isso. O Thiago é um cara super brincalhão. Não, relaxa, não tá na blockchain, então Tô não é brincando, imutável. exato. Não é auditável. Mas, cara, eu tenho desenvolvido todo esse trabalho, eu até tenho que fazer esse disclosure público aqui, ao lado do meu irmão, o Eduardo de Paiva Gomes, que é meu sócio no escritório, então ele me apoia em tudo, a gente está em todos os projetos juntos. E assim, o que eu vejo? A gente está, na verdade, numa migração, se você pegar assim, parece que tem até uma conexão com a história do mundo, né? Você sai da soberania das nações, né, com Casa dos Lordes, Casa dos Comuns, passa para a soberania das Big Techs, em que os seus dados são monetizados por terceiros, ainda que eles sejam seus, e você deságua na soberania do indivíduo, que na minha leitura é um empoderamento. A gente ainda não chegou, a gente está começando essa fase. É um empoderamento em você reconhecer o que é realmente valioso no mundo. É o tempo, que ele é naturalmente escasso, e o que é naturalmente infungível, seus dados. Por mais que nós tenhamos, por hipótese, padrões de consumo similares, nossos dados são infungíveis por natureza. Né? Então eu vejo que essa questão da diferença de Web 2 para Web 3, ela está tirando, vamos dizer assim, ou melhor, realocando, né, trazendo o valor para quem já era o proprietário dele. Então, assim, você quer monetizar meu dado? Tudo bem, mas eu vou ganhar com isso também, porque eu sou o proprietário. Né? Então, me parece que um exemplo claro é o Basic Attention Token do Brave, do navegador Brave, em que se você consome publicidade, você é remunerado por isso. Sim. Né? Então, acho que esse é um exemplo prático de o que muda do Web 2 para o Web 3. Essa questão de economia criativa e colaborativa, em que você tem a distribuição dessa propriedade para os seus reais proprietários. Sim. Então eu acho que tem muito mais uma pegada filosófica até, porque o conceito sempre esteve aí, é que a gente não tinha os meios tecnológicos para viabilizar isso. Sim. Então eu vejo muito dessa forma. Até aproveitando esse gancho da concepção filosófica, é justamente a confiança, né? Onde você de fato está depositando confiança no modelo Web 2.0, que é justamente na Big Tech, né? E tem, para quem acompanha o mercado de cripto, tem um meme, pode-se chamar uma imagem muito utilizada nessa comparação, que é o login do Google, Facebook, Apple, enfim, na Web 2, e no Web 3 Connect Wallet, que é como se você
conectasse ali diretamente uma carteira que é basicamente seu endereço e você é o proprietário daquela chave privada que é a tua senha daquele endereço. De maneira bem resumida. Então, assim, Mas se puder só fazer um adendo, porque tem pessoas, a maioria nunca interagiu com o mundo Web3, né? Mas só pra vocês entenderem o que o Edu falou. Pensa assim, hoje quando você vai entrar em algum site, né, vai entrar no Facebook, vai entrar no Google, seja lá o que for, você tem que colocar, digitar seu e-mail e senha, né? Que você fez um cadastro, ou você está integrado ali ao Google, né? Então, pô, entrar com o Google, entrar com Hotmail, por aí vai. Na Web3 isso muda, porque você não tem mais a necessidade do e-mail e senha, né? Você tem a sua wallet, né? Que é a sua identidade dentro da blockchain. Uma vez criada, você simplesmente coloca Connect Wallet, né? Você conecta o seu ID, né? A sua identidade naquela aplicação e tá tudo ganho, né? Então ali você consegue... a aplicação você consegue interagir com seus ativos, né? Seus dinheiro, seus NFTs, por aí vai. Né? Perfeito. E essa identidade, ela é irreplicável. Basicamente, ele tem um fundamento matemático fortíssimo. É uma única de verdade, né? De verdade. É uma identidade digital, né? Como se fosse uma impressão digital, né? Por isso que ela deve ser guardada, né? As 7 chaves, a gente vai abordar esse tema aqui, mas essa questão da confiança, só para finalizar, você depositava justamente na gestão desses dados benéficas, né? Uma gestão saudável desses dados nessas instituições centralizadas, outra palavra-chave quando a gente está falando de Web3, né? Que desde aí Cambridge Analytics, enfim, alguns escândalos, você percebeu que não estava sendo tão saudável essa gestão dos seus dados, né? E, tava tudo no termos e condições, mas ninguém leu, de fato, né? E atualiza a política de privacidade e ninguém leu. E aí, quando a gente passa justamente para a Web3, esses termos são extremamente transparentes logo do início, né? E não tem letras miúdas. Você pode entrar lá e ver, você pode entrar lá e não ver, mas as regras são claras para qualquer agente. Essa confiança é distribuída no protocolo, na rede. Então, parte-se de um princípio de igualdade nessa propriedade dos dados, nesse ativo, nessa identidade digital. Legal. E você não tem muitos meios de mudar alguns elementos centrais de privacidade em cima dessa nova dinâmica. Você não pode ir lá arbitrariamente e mudar uma transação, por exemplo, ou falar, eu vou excluir esse agente da rede. E aí você está redescobrindo esses conceitos de propriedade, confiança, enfim, de uma maneira mais democrática, digamos assim. Legal. Eu acho um exemplo muito legal, Mel. E aí vocês me corrijam se eu estiver falando besteira, tá? Mas que assim, lembra do Orkut, a rede social, né? Tinha o Orkut, ele era do Google, salvo engano. E você tinha suas comunidades, etc. Enfim, o Orkut fechou, né? Do nada, pum, fechou e tal. E eu lembro, cara, isso eu acho que faz uns 4 anos. Eu recebi um e-mail falando, se você quer recuperar suas fotos, suas conversas, etc., você tem até tal data, né? Por quê? Porque eles iam limpar espaço no data center, né? Perfeito. Enfim, tem um custo, né? Porque pensa assim, como que funciona hoje, né? E para você guardar os seus dados da empresa, seja onde for. Ou você tem um banco de dados central dentro da empresa, e isso no fim do dia são máquinas, né? Espaço computacional mesmo para guardar aqueles dados, ou você recorre a uma cloud, que no fim do dia também vai ser máquina, né? Porque é um que tem toda a estrutura, aquela fazenda, blá, 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 etc. Na blockchain, ela faz o registro de transações, de informações, por aí vai, dentro de uma rede descentralizada. Então, o que isso quer dizer? Pensa a questão do Orkut. Se eu não pegar aquele dado, ou se o Google ele resolvesse apagar todo o meu histórico de conversas, ele teria feito. Eu não teria nem como ter recuperado esse dado. Se ele tivesse alterado uma informação que em algum momento eu não falei, ele poderia ter falado, você falou isso aqui em tal data. Eu falei, não, mas eu não falei. Não, você falou sim. Não tem como eu até teria como, só que é fraudável, né? Eu auditar e falar, cara, não, houve uma corrupção aqui, uma alteração de código, né? Quando você está falando da blockchain, a premissa é que, né, uma vez registrada na rede, num bloco, aquela informação é inalterável, né? E isso é lindo, porque, cara, quando você leva isso para, contrato social, tipo cartório, caramba 4, etc, tal, você saber que o que foi, né? E ninguém vai dizer que não foi. Isso é legal, porque pensa a situação de guerra, né? A Ucrânia agora, a Rússia, a própria Rússia e, os países do Oriente Médio. Quanta história perdida, cara. Quanto documento perdido e coisa que você nunca mais vai ver. E pensa mesmo a própria história da humanidade, né? Tipo, cara, você vê que tem várias histórias alternativas, né?
E, obviamente, a gente tem a história core, que nos ensinam na escola, etc. Mas, cara, quem falou que aquela é a história mesmo, né? Se a história tivesse sido registrada na blockchain, a gente teria todo o histórico, com todos os vieses, todas as frentes, sem uma possível alteração depois que um país ganha numa guerra, e por aí vai, né? Então... Perfeito. E até teve um tratado, se eu não me engano, foi entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, um tratado de paz, que foi registrado no blockchain do Ethereum. Sério mesmo? Mas não foi pelos governos. Foi justamente um usuário da rede. Um ponto importante de tudo que você falou é que você, pessoa física, enfim, indivíduo, pode armazenar uma cópia inteira, na íntegra daquela rede, daquela plataforma, Sim. guardar da maneira que você quiser. A cópia inteira, na íntegra, e a mais atual possível também. Então, a cada bloco de informação que você chega, você está sendo atualizado. Você e todo mundo que quiser guardar aquela informação. Sim. E está livre também para interagir no registro. Sim. Quando a gente até... Esses comentários me lembraram sobre descentralização, né? Parece que é uma coisa nova, mas na verdade não é. Né? Tudo começou com o Napster, com aquela ideia de peer-to-peer. Então, assim, todo mundo que usava aqueles aplicativos Shariasa, LimeWire, Kazaa, para compartilhamento de arquivo, aquilo já era descentralizado. Então, é como se o mundo Web3 ele fosse a conjunção de várias iniciativas que o antecederam, né, que antecederam o próprio Bitcoin, né, para chegar nesse cenário de uma espécie de soberania do indivíduo. E eu acho que essa questão de armazenamento, ela ainda também pode gerar uns dilemas futuros. Por quê? Vai ter um limite do que você consegue fazer caber, entre aspas, dentro da blockchain. Porque no sentido estrito do termo, ela não é uma base de dados. Ela armazena logs, tipo informação mesmo. Perfeito. Então, quando você fala assim, isso aqui é um blockchain game, é importante a galera saber que o software do jogo não tá lá dentro. Exato. Né? Então, você sempre vai depender ainda de um servidor que tenha o jogo. E aí eu acho que o próximo passo é assim, beleza, as transações estão na blockchain, mas a gente precisa também começar a fomentar a migração desses códigos pesados que não cabem nela para servidores IPFS, Sim. que são aqueles Interplanetary File System, que aí sim é uma nuvem descentralizada. Tal, né? Que aí, cara, se você tem as duas coisas juntas, você chega nesse cenário que você falou de confiança absoluta, né? Que é a tal da trustless technology, porque você não confia na parte... Eu não preciso saber que o Thiago tá do outro lado, porque existe toda uma teoria dos jogos com incentivos econômicos envolvidos para todo mundo atuar de forma confiável, né? Essa ponte é o Web 2.5, né? Que estão chamando. Isso aí. Algo entre Web 2 e Web 3. Isso aí, sensacional. Cara, antes de a gente ir para uns pontos mais específicos, então do que é autocustódio, o que é wallet, qual é a diferença entre elas, qual a melhor forma de você guardar os seus ativos, aquela coisa toda, eu vou fazer uma pergunta meio enviesada aqui, tá? Porque eu não tô tendo a capacidade nesse momento de elaborar melhor, mas, cara, eu vou tentar tirar o viés, né? Bitcoin é uma revolução de fato? E se sim, por quê? Né, no mundo das finanças. É essa a pergunta. Difícil não tirar também o viés da resposta. Mas para mim, naturalmente, a resposta é sim. Acho que se a gente até pegar um pouco do contexto que ela foi lançada e aonde ela foi originada conceitualmente, aí a gente já... E ela explica pra galera aí. E ela ter sobrevivido até agora, Exato. Depois de muita porrada, Sim. né, com um market cap aí que já foi maior do que $1 trilhão. Enfim, basicamente existia um grupo, né, que era uma newsletter, era realmente um fórum na internet de criptógrafos, de várias nacionalidades e ideologias, mas, né, como criptógrafo, muito ali também direcionado para anárquicos capitalistas, enfim, já querendo quebrar com toda essa herança da internet, né, do www, ou do web, da onde estão meus dados e como é que eu acesso, como é que eu corrompo base de dados para conseguir pegar dados alheios. Então, basicamente, esse grupo, né, ali discutia diversos conceitos e um pseudônimo, Satoshi Nakamoto, desse fórum, um belo dia falou, galera, tô trabalhando no conceito de um dinheiro digital peer-to-peer. E aí, né, como o Daniel falou, assim, teve vários outros, e aí Satoshi, pessoal aí que se aprofunda no tema,
mais um grupo do que propriamente uma pessoa, e dentro desse grupo tem o Hal Finney, o Nick Szabo, pessoas que já estiveram em algum momento da linha do tempo envolvidas com a criação do dinheiro digital, porque a grande dificuldade era, igual um PDF que eu anexo no e-mail e te mando, como é que eu vou fazer isso com dinheiro? Se não, eu pego R$50, anexei, te mandei e eu fiquei com R$50, é o famoso gasto duplo. E aí o blockchain com o Bitcoin resolveu isso. E aí, né, como o CryptoPunks chega até então ao paper do Satoshi. Aí esse grupo foi ali trocando mensagens, trabalhando nesse conceito, e aí, se me recordo, novembro de 2008, auge da crise econômica norte-americana do subprime, um mês depois da queda, da falência do Lehman Brothers, um dos maiores bancos de investimento, o Satoshi publicou o paper. Galera, tá aqui, é isso aqui. Pô, será que ele sabia, cara? Acho que já estava pronto e o timing foi o melhor possível. E aí, em janeiro de 2009, tem a primeira transação. E aí, arduamente, o Bitcoin conseguiu, e claro que depois várias inovações, né, dentro da tecnologia, que na época no paper não tinha blockchain a palavra, mas existia chain of blocks, né, cadeia de blocos. Enfim, evoluiu. E foi tudo muito inteligente. O fato de você não personificar Satoshi, até depois vale a pena ver os documentários, acharam um japonês que morava perto do Hal Finney, que recebeu a primeira transação, enfim. Mas só de você não personificar o movimento, você não consegue ter uma entidade central de ataque e prender o cara e botar o cara, sei lá onde, e falar, olha, essa tecnologia morreu porque o seu criador está enclausurado. Tem né? influência sobre aquilo também. Tem influência. E tomou resistência de vários bancos centrais do mundo, que baniram, né, não só você ter cripto, como você minerar cripto, como você, enfim, fazer várias coisas com cripto. E cripto conseguiu aí, ano a ano, vencer a batalha, né, do blockchain é bom, Bitcoin é ruim, os bancos centrais agora falando de CBDC, né, nessa analogia eu uso muito a frase do Gandhi, né, que primeiro eles te ignoram, depois eles riem de você, depois eles brigam contra você e aí você ganha. É basicamente assim, se a gente empacotar toda a tendência de criptomoeda, não só Bitcoin, é isso que a gente está vivendo hoje. Então, assim, pegando um pouco desse panorama de segurança, é isso. Então, respondendo, acho que eu me alonguei um pouquinho na resposta, mas sim, eu acho uma quebra de paradigma, não só do ponto de vista técnico, do ponto de vista filosófico, de várias formas. Eu faço coro aqui as palavras do Edu, porque, de fato, você resolveu vários problemas que hoje, esse fenômeno que você colocou aqui do gasto duplo, é aquela história. Se eu abro aqui meu Note e inicio uma transação de Pix em R$100 pro Thiago, e eu abro o Internet Banking no celular e inicio R$100 também, R$100 também pro Edu, e eu só tenho R$100, se eu der Enter ao mesmo tempo nas duas, a gente não tem dúvida, só uma transação vai ser realizada. Por quê? Porque eu tenho um banco ali que, por uma questão de velocidade da internet, vai falar, pro Thiago foi mais rápido, foi para ele, o Edu não recebeu o saldo. Sim. Então você precisa de um sistema que ele estimule, e é aí que entra a teoria dos jogos, né? O pessoal fala, você tem que sacrificar algo para receber algo em troca. E aí você estimula a honestidade remunerando. Né? Qual é a única coisa que faz uma pessoa que não conhece a outra atuar conforme uma regra pré-estabelecida? Remuneração. Perfeito. Né? Então você cria no Bitcoin essa regra do jogo, que você traz as condições, quando você faz a pessoa atuar de acordo com XYZ, ela valida uma transação, e por ter validado, ela vai receber um fee transacional, que é pago pelo Daniel, que iniciou a transação para o Thiago, e ela vai, entre aspas, criar do nada frações novas de Bitcoin, né, como recompensa, uma espécie de... eu costumo brincar que parece um usucapião, né? Que no usucapião você cria a propriedade do nada. Você fica lá por um tempo, preenche as condições da regra do jogo e vira proprietário daquela terra, daquele terreno, daquele prédio. No caso da recompensa originária do Bitcoin é muito parecido com isso. Então eu considero que sim, é uma revolução, porque você está realmente dispensando a necessidade de um intermediário para trazer a transferência de valor. Algo que até então, ainda que você tivesse iniciativas anteriores, você comentou muito bem do Nick Szabo, tem também antes dele o Adam Black, que ele fez o Hashcash, se não me engano, e o David Shaw com a ideia de assinaturas cegas. Eles sempre tinham o problema da centralização ainda, né? De você ter um ponto singular de falha, que poderia ser objeto de ataque, poderia ser objeto de uma sanção, né? Coisa que não acontece com o Bitcoin, nem se a gente desligar a internet. Por quê? Porque hoje a gente já tem evidências de que você consegue fazer transferência de Bitcoin por ondas de rádio. Né? Então, que outra tecnologia que faz isso? Sim. Sem você depender de uma entidade. Né? Até o exemplo que você comentou da Rússia e da Ucrânia, teve pessoas que elas conseguiram se manter na fuga, né, do seu país de origem
com cripto. Exato. Por quê? Porque os bancos você não tinha como sacar. Sim. Cartão não funcionava mais. Então, quando você muda para esse estado, vamos dizer assim, em que você desmarginalizou aqueles que estão fora do sistema bancário, financeiro tradicional, e você empoderou eles com a custódia do seu próprio patrimônio, né, você muda completamente o paradigma. Né? E eu acho que esse exemplo que você deu de Gandhi é bem legal, porque a CBDC é um exemplo claro, né? Estão criando hoje um criptoativo, estão desenvolvendo, inclusive o Brasil, ele é expoente. A gente estava conversando também antes disso. O Campos Neto recebeu o prêmio de melhor presidente de Banco Central do mundo, porque o trabalho que ele tem desenvolvido com o real digital é ímpar no mundo. Então vocês imaginam que a gente pode ter realmente um ativo que o golpe do Pix não vai acontecer mais. Sim. E cara, e a nível de inflação também, isso deve ser muito mais transparente, né? Porque, pô, vou falar em ordem de grandeza aqui, mas você pega o dólar, né, que roda hoje no mundo, 50%, 40-50% dele que existe foi impresso nos últimos 3, 4 anos. Porra, bicho. É o dólar. Ou isso vai estourar uma hora, ou tudo que a gente sabe é uma mentira. Né? E assim, qualquer país que tem um banco central está suscetível a isso acontecer. No momento que for cripto, tiver um protocolo talvez parecido com o Bitcoin, que você tem um limite ali de ativos que podem ser emitidos, você passa a ter uma moeda deflacionária, né? Ou melhor, pelo menos uma moeda não inflacionária, né? Ou que a inflação é transparente. A inflação bloco a bloco você perfeito. vai ver quanto vai ter ali sendo gerado igual no Gênesis ali. Sim. E a taxa de mineração, né, do Bitcoin vai ter, eu imagino, vai ter algo próximo disso. Sim. Num formato CBDC. Não, mas não sei em que também grau de detalhe a gente vai poder auditar. Isso, né? Sim. Entrar num CBDC BR scan, de scanner, não de scan, de esquema, e auditar ali. Deixa eu ver meu endereço aqui, deixa eu ver o endereço do Bacen, do BNDES. Acho legal, mas vamos ver, né? São níveis também. Exato. Tá mandando. Sim, eu queria, uma coisa que eu acho que é bem legal, fica bem tangível pro pessoal, uma coisa que me chamou muita atenção, assim, lá no começo, né? Fato 1, você quer transferir um ativo às 2 da manhã, vamos lá, você quer transferir $1.000, R$1.000, seja lá o que for, R$100, às 2 da manhã, no banco, principalmente antes de Pix, você tinha a barreira, porque você tinha que estar em horário comercial, tinha o TED, o DOC, não podia final de semana, por aí vai. E se fosse fazer um TED DOC, você pagava uma taxinha de R$10, R$12, dependendo do banco, né? Então, a primeira coisa que me chamou a atenção na cripto, quando eu comecei a entrar nesse mundo, foi isso. Falei, caraca, então, se eu tenho dinheiro aqui, legal, eu consigo transferir em qualquer momento. Ponto 2, você consegue transferir para quem você quiser no mundo inteiro. Posso mandar um dinheiro, cara, para um cara da China e vai chegar no mesmo tempo que chegaria para quem tá do meu lado. Isso é muito louco, né? Eu falei, caramba, isso é um impacto. E aí, uma analogia que eu faço para o pessoal entender, pensa quando você tá mandando um PDF no e-mail para outra pessoa, né? Quando você enviou aquele e-mail com PDF, o PDF que estava na sua máquina, que você anexou, continua na sua máquina, né? Ou melhor, vamos falar que você enviou um PDF que está no Drive, tá? No Drive, de outra plataforma cloud aí. Tá no Drive. Cara, você mandou para outra pessoa e ainda tá no seu Drive. Por quê? Porque é uma cópia daquele ativo, daquele documento. Agora, imagine que o Bitcoin, cripto, como todo, funciona assim. Você mandou o PDF, ele foi para outra pessoa e ele saiu do seu Drive, porque o arquivo é único, entende? Então não foi gerado uma cópia, não. Aquele arquivo foi enviado para outra pessoa, né? E aí isso traz escassez, traz lastro a nível de registro, coisa toda, né? Valor intrínseco, né? Exato. E outra, e você saber que aquilo tem valor de fato. Porque pensa, cara, conta do banco. Eu abro aqui o meu app de banco e eu vejo ali, você tem tantos aqui, você tem uma dívida de tal. Aqueles caras. Você tem tanto aqui de saldo, né? Cara, teoricamente, né? Porque você vê, corrida aos bancos, esquece, né? Há rumores aí que os bancos emprestam mais do que tem, né? Então, se tiver uma corrida em massa, não tem dinheiro suficiente para todo mundo, né? Mas o que? O que aconteceu com o Collor, se não me engano, em 92, né? Que, veio uma ordem top-down do Estado e falou, bicho, quem tem mais de 60 mil, né, de conta. Quem tem mais de 60 mil na conta aqui, cara, o cara vai ficar até com 60 mil. O resto é aqui do Estado, né? E por que ele conseguiu fazer isso? Porque o dinheiro não era da pessoa. O dinheiro estava com uma entidade, né? Essa entidade banco. E a banco, ela tem que seguir todas
ali as diretrizes do Estado, seja lá de quem for, né? E fora que o banco também pode, cara, do nada se corromper, o que aconteceu com o Lehman Brothers lá, e tipo, putz, ter feito má decisões e o seu dinheiro sumir do dia pra noite, né, cara? Então o que eu acho legal de cripto é justamente isso. Você tem aquilo, né, seja que signifique dinheiro, um token lá, uma cripto que tem dinheiro, ou você tem um documento, o seu documento do carro, seja lá o que for, e eu ter a certeza que aquilo é único, aquilo é meu, tá comigo, né, e só bora. E tem um ponto, Thiago, legal, desculpa até te Imagina. interromper, cara, quando você falou assim, eu mando e ele sai, né? Eu não fico com uma cópia. Uma coisa legal de destacar pra galera que essa noção de realidade que a gente tá acostumado, ela é modificada no cripto, né? Então quando você fala assim, eu tenho minha carteira, eu tô guardando meus bitcoins aqui, você não tá guardando cripto, né? Depois a gente vai tratar disso mais detalhadamente, você guarda suas chaves. Porque o cripto em si, ele não existe no sentido ontológico de existência que a gente tá acostumado. Ele é escritural. Assim como o dinheiro hoje já é escritural. Sim. Então assim, quando você abre o app do banco e você vê lá teu saldo, você tá vendo ele só no digital, você paga em cartão, você nunca tocou na cédula, nem por isso você duvida da existência dele. Sim. Mas é só troca escritural. Então, na verdade, assim, os criptos eles estão em todo lugar e lugar nenhum ao mesmo tempo. Isso até cancela qualquer noção de importação e exportação, deixa de existir, porque não tem território, né? E se é escritural, na verdade a gente tá falando o seguinte, cara, isso aqui, sabe aquela figura antiga do guarda-livros? Né, que os contadores desempenhavam essa função de guardar o livro razão das empresas. Cara, cripto é isso. Cripto é um livro razão com entradas e saídas. Então, o que você tem ali? Você tem com a sua carteira acesso à movimentação da informação que está ali na blockchain. Mas ele não existe em si mesmo, né? Ele não é um arquivinho, ele é uma informação ali. Isso não infirma o valor dele. Eu acho que é até melhor, porque você evita qualquer tipo de possibilidade de você tirar. Né? Hoje, quando a gente fala em transferência bancária, você tem a sua conta sendo afetada. Você vai lá e tira da sua conta e coloca na outra, por meio de um terceiro. Com cripto, não. Com cripto é você entregando. Muda, né? O fluxo de informação ele é completamente invertido. Isso faz muita diferença. Maravilhoso. Sensacional. Só bora. Galera, tá gostando do episódio aí? Vamos que vamos, tá aprendendo? Lembra, hein? Se inscreve ou segue lá no Spotify. Dá um curtir, porque ajuda para essas plataformas centralizadoras a distribuir o conteúdo. Compartilha com seu amigo que diz que cripto não é seguro. Exato, pô. Sempre tem um que ainda não sentou para estudar. Sempre acha que cripto é tudo scam, não é bem assim. E solo buera. Vamos lá então, galera. Resumo que é autocustódia. Alguns termos assim que geralmente a gente vê assim. Cara, autocustódia, vou ser bem objetivo, seja o seu próprio banco. Fazendo um paralelo com aquelas das antigas. Guardar dinheiro embaixo do colchão, entre aspas, tá? Realmente a autocustódia, você pensa o seguinte, o meu login e senha, se eu esqueci, eu clico no esqueci minha senha. E eu vou receber um e-mailzinho para resetar. Na autocustódia, como você é o seu próprio banco, o próprio nome já diz, se você esqueceu a tua chave privada, que seria a tua senha, entre aspas, do mundo Web 2, acabou. Né? Não tem mais. Então você, na verdade, ao mesmo tempo que você dá independência para o usuário, você empodera ele, você traz mais responsabilidade. Então é nesse ponto que assim, a autocustódia é uma coisa super bacana para quem quer ter esse tipo de responsabilidade. Mas pode ser que ela não seja desejável para todos, porque eu acho que deve ter um público grande que quer fazer onboarding no mundo cripto, mas quer ter essa segurança do tipo, eu quero clicar no esqueci minha senha, porque eu esqueci minha senha. Sim. Então eu acho que até nesse ponto eu passo a bola para você, do que tem muito a colaborar aí por conta do teu projeto. Essa questão de autocustódia tem níveis hoje, quando a gente fala de 2.0, 2.5 e 3.0, né? Então assim, tem que entender exatamente, para mim, qual é a sua forma de interação àquela blockchain, àquele protocolo. Né? No caso do Bitcoin, se eu gerar o meu endereço, que vai ter a minha chave privada, essa é a minha única chave de acesso ao saldo que está referenciado naquele endereço. Se perder a chave... Se eu perder a chave, eu não consigo mais acessá-lo. E você tem um grande percentual de Bitcoins, inclusive, que estimamos que estejam perdidos, congelados. Não tem uma movimentação há muito tempo, porque justamente foi criada uma chave que alguém perdeu. Fala Bitcoins zumbis, né? Cara procurando... tem vários. Fala do cara procurando não é pendrive?
No mar, no HD. sei lá, HD, no o cara oceano que tal. lixão, era no no lixão No também. lixão, cara. Pô, imagina, o cara comprou Bitcoin lá atrás, aí ele guardou a frase, né, dele secreta ali num HD. Só que, cara, ele perdeu o HD. E aí o que ele teria hoje seria, sei lá, seriam centenas de milhões de dólares, uma coisa assim. E aí esse cara tá até hoje, cara, procurando lixão, procurando tudo quanto é canto, ou HD, pra quê? Pra achar a frasezinha de acesso. Essa frasezinha de acesso é outro ponto dessa autocustódia. Assim, quem te deu essas 12 palavras? Normalmente chama-se mnemônico, alguém te deu 12 palavras. Por que 12 palavras? Porque, né, tem um conceito matemático muito forte, você vai fazendo o hash dessas 12 palavras, você vai chegar num hexadecimal único, irreplicável, que é tipo, é teu. E aí, assim, qual a probabilidade da pessoa acertar não só as 12 palavras suas, como a ordem das 12 palavras? Sim. Mas, na realidade, tem meios até mais brutos de você criar esse hexadecimal. Então, assim, quem te deu essas 12 palavras? Tudo bem, ela pode ter só gerado ali e ela não vai saber que aquelas 12 palavras são suas. E também você poderia tentar ficar gerando 1 milhão de 12 palavras. Mas no final do dia, acho que o principal da autocustódia é isso, você entender muito bem. Primeiro, como o Daniel falou, você é o seu próprio banco, então assim, guarde as 7 chaves, tem várias maneiras de você criar cópia disso quando você estiver ali lidando diretamente com a sua chave privada. De novo, tem vários níveis de você interagir com o blockchain, nem necessariamente você precisa da sua chave privada para interagir. Dito isso, entender como você está interagindo através dela. Se é um navegador, se é frequência de rádio, de onde é que você está usando essa chave privada, são elementos muito importantes. E sempre vá do mais conservador possível, sempre ache que tem alguma coisa errada. Se tiver, não faça, porque não tem, né, disputa, não tem resolução. A transação é irreversível na grande maioria das vezes, então é justamente a questão da confiança. O esqueci-me é senha. Eu estou depositando a confiança nesse cara e ele vai ter meus dados, ele vai poder monetizar em cima dos meus dados, esse é o trade-off, né? Do monetário, experiência também, né? UX, chamando assim, e dessa responsabilidade do usuário final, né? Quando você tem esse tripé ali, no 3.0 você shiftou, tipo, cara, não vai ter essa monetização, você vai ser proprietário dos seus dados, mas então toma essa responsabilidade aí também. Pô, só bora. Então, Mel, falamos de autocustódia, falamos também de ter um terceiro custodiante, né? Mas eu acho que sensacional, então eu acho que para tentar resumir essa ópera aí quando a gente fala de wallet é que para interagir, né, para fazer uma compra de um token, de um NFT de maneira descentralizada, exige a necessidade de você criar a sua chave, você ter a sua chave privada e pública, né, ali na blockchain, que ela é tangibilizada através de uma wallet. Então é certo dizer que através a wallet ela é a sua porta de acesso às soluções descentralizadas, correto? Perfeito. Então bora. Perfeito. Então, tipo assim, e aí, o que eu acho que é legal ficar claro pro pessoal, né? O fato de você ser autocustodiante, né, do seu dinheiro, dos seus ativos digitais, por aí vai, isso não é simples, porque é uma quebra de paradigma, né? Uma quebra cultural, assim. E você não precisa disso, né? Se você não quiser, né? Eu acho que a gente tem que sempre pregar pela liberdade. Então, você ter soluções que fazem esse trabalho para você, assim como um banco faz, né? Pra gente hoje, continua valendo, né? A diferença é que essas soluções também estão olhando para esse universo Web3 e criam soluções, jornadas, tal, customizadas para esse público, né? Que quer interagir com criptoativos. Por isso que eu gosto, cara, da sua solução da Coins, por exemplo, né? Aqui do Salvatore, que está conosco, Salvatore, que está conosco. E é isso. Daí, porque, tipo, pô, imagine que legal, é como se você tivesse uma conta, né? Só que ali, pô, você consegue comprar um Ether e tal, e aí quem faz esse trabalho de custódia acaba sendo ele, acaba sendo um terceiro. E aí, obviamente, precisa ser instituição séria, tudo bonitinho, né? Tem que ver, as pessoas têm que estar ali com a cara a bater mesmo, né? Pra você conseguir separar o joio do trigo e não cair numa fraude, né? Mas é isso. Então, você consegue, pô, vai pagar um restaurante, você tem ali as suas criptos, né? Você consegue pagar com cartão e tal, é tudo muito mais fluido, né? Então, só bora. Só para complementar, assim, nesse sentido, que a gente olha muito para wallet, esse universo de Web3, mas sabe que tem ainda dilemas a serem resolvidos desde experiência, desde como armazenar, enfim, que passa também por segurança, é a divisão ali, né, da interseção entre experiência e segurança. E o que a gente tenta resolver é justamente isso, né, dar
Porque quando a gente fala de experiência e dinheiro, né, existe ainda uma familiaridade. O brasileiro está muito mais digitalizado pós-pandemia, isso é fato, e muito mais exigente nos aplicativos que ele tem no celular, né? As métricas são muito agressivas, desde churn, retenção, por causa disso. E cripto, quando a gente fala de hexadecimal, chave privada, já tem inerentemente esses desafios. Então a gente tenta trazer o melhor dos dois mundos, construindo a ponte, né? Esse é até o nosso slogan, a ponte entre o financeiro tradicional e a nova economia digital. É tirar a fricção de cripto, tem mais de 40 criptos para você comprar, vender, transferir instantaneamente, numa solução custodiante centralizada, sim, mas já enxergando esse universo, então, como é que no futuro o nosso usuário vai conseguir fazer um staking do Ether que ele tem dentro da carteira, como é que ele vai fazer um liquidity pool, ele vai ter um yield ali, uns juros em cima daquelas criptos interagindo com um protocolo descentralizado, né? Então é experiência e serviços que ele está familiarizado para que a gente consiga trazer toda essa população que não está no Web3 para o 2.5, depois para o 2.8, depois para o 2.9, 3,5 e aí a gente segue. E tem um ponto que agora me lembrei quando você comentou, Edu, da sua aplicação. Quando você fala, eu não quero a responsabilidade da autocustódia, eu quero um player sério que vai fazer isso por mim, isso também tem impactos regulatórios, né? Então hoje, para quem não sabe, pessoal, você operando com cripto, isso tem que ser declarado, né? Não só na sua declaração de ajuste anual, em abril do ano seguinte, mas também a declaração da Instrução Normativa 1888, de 2019, da Receita Federal. Então pense que quando você opera sozinho, entre aspas, autocustódia, você está operando ali peer-to-peer, é você que vai ter a responsabilidade de fazer a transmissão dessas obrigações mensalmente. Literalmente seu próprio banco, até na parte contábil. Exatamente. E é claro, tem regras, tem condicionantes ali, tem que superar 30 mil no mês e tudo mais, mas querendo ou não, também é uma dor de cabeça extra, tá? Da parte burocrática. Quando você tem o apoio de um player como a Coins, e do Edu e da equipe dele, eles estão fazendo isso para você. Então você literalmente não se preocupa com nada. A tua preocupação é o quê? É fazer uma boa filtragem ali do joio e do trigo. Sim, sensacional. E, Paiva, sei que você tem um escritório ali com seu irmão, né? A VDV Advogados. E saúde, pô, só bora. E aí, cara, pra galera que, trabalha em empresa aqui, tem empresa, seja como for, e quer começar a interagir com esse universo, né? Vocês, como que tá esse roadmap, assim, de Buenos? Boa, só bora. Que isso? Violentamente. A carga engasga, tenta dar uma segurada, é pior. Exatamente. Não, perdão. Exato. Então, cara, pra empresa, né, que quer começar a atuar com isso, porque é um mistério ainda, né, meu? E obviamente, tem muita desinformação de mercado e muita, o que chamam de desinformação, só que não é tanta desinformação assim, né? Falam, isso aí é usado pra golpe, isso aí é usado pra pirâmide, isso aí é pra... E é verdade, né? É usado mesmo. Contudo, tem muita gente séria, muita solução que vem resolvendo problemas reais mesmo, né? E muito P&D em cima disso também. Então, pra empresa, cara, que quer entrar nesse jogo, qual o caminho que ela tem que fazer, cara? É contratar interno, contratar uma consultoria especializada como vocês? O que você dá de caminho das pedras ali? Cara, eu acho que a primeira coisa que você tocou ali, que até é uma parte antes de eu entrar nessa parte mais técnica, assim. Da mesma forma que o videocassete ele pode ser usado, ou o DVD pode ser usado, um pendrive para pirataria. Perfeito. Ele não foi criado para isso. Exato. Tem um caso muito emblemático, que é o caso Betamax, que ele antecedeu o videocassete, pouca gente sabe, mas ele foi criado pela Sony, começou a ser usado para pirataria, e aí a Disney e a Universal processaram a Sony. Isso foi parar lá na Suprema Corte americana, eles queriam que a Sony fosse proibida de fabricar o Betamax. Imagina se tivessem ganho. A gente não ia ter nenhum dispositivo de mídia removível, né? Porque se você para ali, não tinha surgido CD, DVD, Blu-ray, pendrive, nada. E a Sony ganhou, mas ganhou com, assim, foi por maioria, não foi quase, entendeu? Então, assim, o mau uso que o ser humano pode conceder para a tecnologia, isso afeta qualquer coisa. Uma faca de cozinha. Cara, a faca de cozinha é para você cortar comida. E as pessoas não deixam de praticar homicídio por conta disso. É a mesma coisa com cripto. Exatamente a mesma coisa. Então, dito isso, eu acho que a primeira lição é não criar dificuldade para vender solução. A gente estava batendo um papo aqui no intervalo, assim, cara, não tem por que gourmetizar as coisas. O melhor é simplificar, fazer exemplos. Então, assim, cara, você está criando um token de pagamento, um token de utilidade. Então, assim, pensa o seguinte, cara, você ia no fliperama, você não tinha que comprar aquela moedinha para pôr no fliperama? Aquilo era o token de pagamento.
Aí quando você ganhava, você não ganhava umas fichinhas, uns vouchers que você convertia lá num ursinho, numa pipoca? Aquilo é o token de utilidade. Tão simples quanto isso. Quando você olha dessa forma, fica muito mais claro para você fazer o design do seu produto. Né? Então, eu volto aquele bordão que eu falei inicialmente. Tudo mudou e nada mudou ao mesmo tempo. Então, assim, eu não preciso de uma regra específica para cripto para eu começar a desenvolver um produto de cripto. Eu não preciso de uma regra contábil específica para cripto para saber contabilizar cripto. Então, assim, cara, a minha empresa, por exemplo, o meu escritório, ele é de advocacia. Eu presto serviço jurídico, certo? Eu não faço operações no dia a dia com cripto. No meu escritório não é para fazer trade. Ótimo, então se eu recebi pagamento em cripto, eu vou alocar isso como ativo intangível. É tipo um investimento, entre aspas, do meu escritório. Lá na frente a gente alienou, vendeu, vai ter ganho de capital. Agora, se você criou uma PJ para fazer trade, isso é a tua operação, isso é o core do seu negócio, né? É o núcleo. Então, cara, aqui você vai tributar com uma atividade operacional normal, né? Então, você está vendendo estoque e aí por aí vai, né? Então, assim, por exemplo, no caso da Coins, cara, é serviço de custódia. Então, o fato de ter um criptoativo, você mexer com blockchain ali, não muda tanto assim as coisas. A gente tem mudança no que eu costumo falar, que são os fenômenos nativamente Web3. Então, assim, cara, você falar de regulação e tributação de mineração, de staking ou o staking real, aí beleza, sabe? Aí realmente... Ou então lending. Poxa, aqui no Brasil, por exemplo, pra você pagar IOF, você tem que saber se você está tomando empréstimo de uma PF ou de uma PJ e qual é o prazo do empréstimo. Só que no lending, no mundo de DeFi, eu tô tomando empréstimo de um software. Um pool de liquidez. Então eu não consigo aplicar essas regras. Aí sim eu tenho obstáculos que vão demandar uma equipe treinada para entender o funcionamento da tecnologia. Porque quando você não entende o funcionamento, o direito é um ramo de sobreposição. Ele é uma máscara. Se você não entender o fenômeno, você não vai aplicar os efeitos jurídicos corretos. Então assim, não adianta você só querer saber o direito. Se você não entender o fenômeno, vai sair torta a solução. Então assim, cara, a sua empresa ela é de cripto, ela está migrando para cripto, vai entender a tecnologia. Começa por aí. Porque é aquela história, você vai num médico, você está com um problema gastro. Você não vai no clínico geral, você vai num gastro, certo? No direito é igual. Cara, você está falando de tecnologia, entenda a tecnologia para saber o que pode e o que não pode, que senão daqui a pouco, eu falei brincando aqui, todo mundo riu, daqui a pouco vai ter gente falando que tem IPTU no metaverso, porque o de orelhada escutou a palavra terreno no metaverso. Exato. Então eu acho que esse é o grande desafio, sabe? A pessoa desmistificar, tirar um pouco a parte romantizada desse rolê todo, entender realmente, matematicamente o que está acontecendo. E a blockchain te diz tudo. Pô, sensacional. E uma outra coisa também que a empresa pode fazer é recomendar para os seus parceiros jurídicos o livro aqui do Dani, né? Só bora. Edu, de maneira aí, a Coins, cara, eu sei que vocês têm essa solução em B2C, mas vocês têm a solução B2B também, a parte de tokenização, né? Não, excelente pergunta. Além de todo o respaldo necessário jurídico, qualquer empresa que está pensando em entrar nesse mercado, por exemplo, tokenização de ativos, né? Tokenização de commodities, utility tokens, fan tokens no futebol. Tem uma série de ativos sendo tokenizados, que é basicamente você emitir uma moeda digital que representa uma utilidade, um ativo físico digital, uma arte, enfim, um terreno no metaverso, tem uma série de coisas. Legal. Mas a gente dá essas ferramentas para uma empresa que necessariamente não tem conhecimento técnico em blockchain, ou seja, ela não precisa ter uma equipe dedicada em blockchain para emitir uma moeda digital, para integrar na plataforma dela compra e venda de ativos, depósito, aceitar pagamentos em Bitcoin. Então a gente tem um gateway ali de criptomoedas, aceitar depósitos e saques dentro da própria solução, numa linguagem técnica que ela já está acostumada a consumir serviços, que é via API. Né? Então a gente tem também o guarda-chuva do Crypto as a Service, que nada mais é que uma evolução do Banking as a Service, que a gente sabe que construir mercado também passa por dar as ferramentas para a empresa. Óbvio, cabeça centrada no consumidor final, mas as empresas, como grandes varejistas, bancos digitais, também precisam ter ali um set de ferramentas de trazer cripto para seu usuário, e o mercado está ganhando, a gente consegue ajudar nisso também. Maravilha, sensacional. Então, empresa que vai tokenizar, a Coins ajuda também. E aí, pensando em segurança dos dados, que é o nosso tema aqui de hoje, Dani, consegue dar 3 dicas aí que você acha pro usuário final, seja a pessoa que vai começar agora, seja a pessoa que já está nessa, de tomar cuidado ali para, enfim, garantir a segurança dos criptoativos? Com certeza. Cara, a primeira vai interagir com um intermediário, com um custodiante, faz uma boa pesquisa, realmente uma due diligence mesmo, sabe? Aquele raio-x, entende quem são os fundadores, quem são os players, se tem alguma certificação de segurança, o que for,
né? Procura um player sério como a Coins, do Edu. Essa é a primeira dica. Segunda dica, você vai interagir, entre aspas, solo, quer voar solo nesses mares, que é uma experiência legal, acho que vale a pena mergulhar, pôr o pezinho nessa água. Muito cuidado, assim, a atenção. Não só a atenção do tipo, cara, se você errou o endereço destinatário da tua transação, a pessoa que você tem que pagar não vai receber. Exato. E você vai ter que, quem paga mal, paga 2 vezes. Sim. Então, assim, a responsabilidade é toda sua. Então, cheque endereços, cheque a rede. Sim. Eu já vi pagamento se perder porque a pessoa selecionou a rede errada. O endereço estava certo, mas a rede estava errada. Exato. E cheque também essa questão de phishing, né? Tomar cuidado. Você vai ali na peça, digita, sei lá, MetaMask, de novo, aquele exemplo, né? Aí você clica no primeiro resultado. Não, cara. Sim. Tem que fazer com um certo vagar, com muita atenção, porque pensa que aquilo, cara, literalmente funciona na base do tudo ou nada. Sim. Então essa parte, tudo tem, o trade-off, né? Você quer mais independência, você tem mais responsabilidade. Perfeito. Então eu diria que essas 3 dicas, cara, são aí pra mim a bala de prata pra você estar mais protegido nas redes. Maravilhoso. E não é só o domínio, né, que eles fazem igual, mas uma vez da PancakeSwap, que é uma DEX da rede da Binance, né? Cara, uma vez eu entrei ali, era idêntico, né? Porque geralmente Até o visual, né? Até o visual, tudo. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. É fácil. Edu, 3 de copiar o front-end, né? Questão Exato. de phishing, então entender, assim, complementando tudo que o Daniel falou também, claro. Todos os golpes que você já tinha na Web 2.0, cuidado. E principalmente, assim, onde você está guardando a sua chave privada. Você vai interagir diretamente através de uma chave privada, onde você está guardando? Você está guardando no Notepad, está guardando no teu Drive, está guardando no e-mail, chave privada de Bitcoin. Minha chave privada de Bitcoin no teu e-mail, você mandou para si mesmo. Não faça isso, tá? Então, assim, comece devagar. Uma dica muito importante. Edu, se me permite uma breve interrupção, tem um e-mail dedicado, né? Sim. Tudo que você vai interagir com Sim. cripto, não usa aquele e-mail, não usa o e-mail da tua empresa. Exato. Não usa o Gmail que você tem desde a adolescência. Exato. Cria um negocinho do zero, limpo, né? Exato. Comece devagar, com poucos valores, né? Porque aí você está mitigando o seu risco logo na entrada. E à medida que você vai pesquisando, é outra palavra-chave, pesquisando os hacks, o que já aconteceu, né, com outros usuários, isso tudo hoje está muito mais disponível do que há 5 anos atrás, por exemplo, né, na rede. Então comece pesquisando, ganhando aprendizado, testando mesmo com pequenos valores. E depois uma opinião aí minha, diversificação e risco, né? São palavras que têm uma correlação grande. Então diversifique. Como assim? Cara, você está movimentando vários valores, né? Não concentra tudo em uma carteira só, em um endereço só, porque se você perder aquele endereço, você perdeu todos os valores. Você pode ter um pouco na Coins, numa corretora, você pode ter um pouco numa chave privada, você pode ter um pouco numa hardware wallet, como a Ledger, por exemplo, que eu tenho, Surpreendido, tem outras também no mercado, é líder de mercado. Sim. Enfim, você vai depositando os ovos em diferentes cestas, não concentrando tudo, e entendendo o quanto você tem que deixar em cada entidade para interagir cada montante, né, desses tokens, desses ativos que você tem. Então, assim, para mim, essas são as principais dicas. Não, maravilha. Então, cara, eu acho que é isso. Toma cuidado com o site que entra, né? Ponto 2. Checa bem o endereço que está enviando e a rede. E diria 1.3. Checou o endereço e checou a rede? Cara, manda 1 centavo pro cara e perguntei, chegou aí, né? Antes de você enviar a quantia que você está querendo enviar. E seja desconfiado ao extremo, desconfiado né? ao Uma extremo. frase célebre do mundo cripto não confie e verifique. Perfeito. E que parte dessa checagem também que o Daniel falou, Sim. sempre parta do princípio de ter alguma coisa aqui, se tiver muito seguro que não tem, aí você pode começar de novo, devagar, a entender o que está acontecendo. Perfeito. E o último cara, você vai interagir quando você estiver mais avançado, vai interagir com algum protocolo, uma aplicação, você não precisa ter uma wallet, né, como o Edu falou, aí você cria o que a gente chama de burn wallet, né, tipo assim, vou me conectar com esse site aqui só que ele é meio suspeito. Se der ruim, cara, coloca um dinheirinho só para o fee da transação ali e só bora. Mas senhores, uma honra ter falado com vocês, muito obrigado. E você que está nos escutando também, legal, parabéns por você estar buscando conhecimento. E novamente, cara, essa é uma revolução, é complexa, é um mercado que não está pronto, como nenhum mercado está pronto, né? Sempre é uma eterna evolução. E quanto mais a gente se inteirar sobre o assunto, mais viver esse assunto, respirar, pelo menos estar por dentro, entender as possibilidades,
menos chance de ficar para trás estaremos, né? Então mande esse episódio para um amigo seu e só bora. E precisa aí de ajuda jurídica e também da parte de execução, tokenização, por aí vai. Conte com esses 2 nobres que estiveram conosco. Então, se vocês quiserem passar redes sociais e promover alguma coisa, agora é a hora. Primeiro, obrigado mais uma vez, Thiago, pelo convite, a Enablers DAO, a Startse. É sempre um prazer estar aqui, uma honra estar do lado do Daniel também. Ó, livro do Daniel, certamente vou ler. E para você que está assistindo a gente também, espero que você esteja um pouco mais seguro de entrar nesse mercado. Tem muito conteúdo bacana aí disponível, realmente uma comunidade, então pesquise e ajude a transmitir também, né, essa mensagem aí para seus amigos. É uma tendência que veio para ficar, não tenho dúvida alguma, e é sempre bom ter esse espaço aqui. E aproveitando também, você que quer começar nesse mercado, aqui no link do vídeo, além de se inscrever no canal e curtir, tem ali um bônus para você se cadastrar na Coins em reais e escolher qualquer uma das 46 criptos para você resgatar esse bônus e realmente entrar na nova economia digital. Show de bola, Edu. Faço das suas palavras as minhas, cara. Fiquei muito contente aí com o convite. Thiago, brigadão, cara. Parabéns a você também pelo protagonismo no mundo Web3 com a Enablers DAO. Parabéns a Startse por todo o ecossistema que vem sendo criado a nível de pagamentos e fomento, né, de novas tecnologias. Fiquei muito contente de dividir esse painel com você, Edu. A gente se conheceu hoje, mas, cara, já quero estreitar esse relacionamento aí. E o que eu diria, cara, foco realmente na atenção e na calma, né? Esse Don't Trust Verify eu acrescentaria, vai na calma, vai devagar, porque o FOMO pega muito, né? O Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Exato. Cara, não existe isso. Todo mundo aqui é early adopter, tá no começo. Ninguém perdeu o bonde. E aí eu convido vocês a me seguirem nas redes, né? No Instagram, junto com o Edu, o irmãospaiva.eth. E também tomar a liberdade aí de fazer um convite para todos e todas que se interessaram por essa interoperabilidade entre mercado, trade, tecnologia e direito, para entrarem lá no cryptohouseofcommons.com.br, um evento aí que a gente vai contar com o Thiago como um palestrante. Está sendo desenvolvido junto com a Nuremberg Messe do Brasil, uma PPP, uma parceria público-privada do estado da Bavária, em que a gente quer realmente criar um evento para promover esse diálogo entre empreendedorismo e regulação e viabilizar aí um ecossistema mais amigável para todo mundo. Pô, sensacional. Valeu, galera. Só bora. E como diz a Startse, a hora é agora.